Estudantes, essa apresentação trata do que é transformada de Laplace, como ela pode lhe ajudar a resolver equações diferenciais. Uma transformada é algo parecido com a mudança de base em álgebra linear. Assim como um vetor pode ser representado de diversas formas apenas mudando a base, uma função também pode ser representada de diversas formas. No caso da transformada, temos o que é chamado de mudança de domínio da função, onde passamos de um determinado domínio para outro. No caso da transformada de Laplace, via de regra, o domínio original é o domínio T e o domínio transformado é o domínio da frequência complexa S. Em álgebra linear, a mudança de base é feita observando a projeção do vetor em cada base do novo sistema. Isso é obtido fazendo o cálculo do produto interno entre o vetor e a base, e resulta em somas ponderadas. No caso da transformada equivalente, um produto interno entre a base e a função, sendo que o mesmo é calculado em todo o domínio. Nesse caso, temos uma integração ao invés de uma soma ponderada. A integral terá um núcleo, que é equivalente ao elemento de ponderação do caso de vetores e conterá elementos da base atual e da nova base. A transformada de Laplace costuma associar o tempo ao domínio de origem. No caso da transformada bilateral de Laplace, os limites são todo o domínio do tempo e todo o domínio da frequência. Só que, como a frequência é complexa, os limites do domínio da frequência serão também complexos. Veremos que, para cálculo de sistemas dinâmicos, a transformada de Laplace será unilateral ao invés de bilateral no domínio do tempo. Para usarmos a transformada, precisaremos de algumas funções auxiliares. A primeira delas é a função impulso, também conhecida como delta de Dirac. A sua característica principal é que, idealmente, ela só existe em um ponto da reta dos números reais. No entanto, a melhor forma de defini-la de modo matematicamente consistente é pelas propriedades da integração. A segunda função a ser utilizada é conhecida como função integral ou função de Heaviside. A sua definição é obtida através da integração da função impulso. De modo simples, a função é zero até certo ponto e passa a valer uma unidade depois daquele ponto. Essa propriedade é que permitirá que definamos a transformada de Laplace unilateral. Então, de posse da função integral, podemos ver que a transformada de Laplace unilateral nada mais é do que a transformada de Laplace bilateral com a presença da função integral. Como a função integral é zero antes do ponto, a integral de qualquer função multiplicada pelo integral irá efetivamente alterar os limites de integração. A partir dessa função, podemos encontrar transformadas básicas de outras funções que vão servir de fundamento para a maior parte dos problemas de circuito envolvendo equações diferenciais ordinárias. Além das transformadas básicas de funções, precisamos de transformadas de integral e derivada de funções genéricas. Isso permitirá transformar as equações diferenciais ordinárias em equações algébricas. A forma é obtida através da integração por partes. E aqui cumpre apontar um detalhe crucial. No cálculo da transformada da integral, os limites de integração, em geral, são de zero até um instante de tempo t. Se a integração não é por esses limites, é possível ser necessário um termo adicional. Em caso de elementos reativos, como capacitor e indutor, esse termo adicional irá corresponder à energia armazenada no elemento. De posse de todas essas informações, vamos resolver uma equação diferencial utilizando a transformada de Laplace. Então, primeiro, aplicamos a transformada dos dois lados da equação. Segundo, combinamos os termos comuns, mantendo de um lado os termos relativos à função original f de t, né, no domínio transformado, evidentemente, que desejamos descobrir, e do outro lado os demais termos. Com isso, podemos isolar o termo relativo à função que queremos descobrir de um lado e todos os demais do outro lado. Nesse exemplo, ao considerarmos as condições iniciais nulas, podemos simplificar o problema um pouquinho. Independente disso, teremos o produto de transformadas conhecidas que desejamos transformar em
uma soma de transformadas conhecidas. A forma de se fazer isso é utilizar o procedimento que é conhecido como expansão em fração parcial. Esse procedimento pode ser feito tanto algebricamente, tá, igualando os lados, como utilizando limites. Tá? A forma de limites é mais simples. De posse desses coeficientes, basta utilizar o par de transformada correspondente para se chegar na representação no tempo. No entanto, talvez seja necessária alguma manipulação algébrica para se obter uma forma aprazível de representação. Nesse caso em particular, a manipulação algébrica se deu utilizando a identidade de Euler para representar o resultado final em termos de senos e cossenos.